Voltamos então com a santa e poderosa palavra de Deus. No livro de Daniel, ele deixa uma das maiores lições de vida para mim e para você. Por que eu digo lição de vida? Porque nós vivemos, como todos nós sabemos, num mundo em que tem várias propostas. Nós recebemos todas as propostas possíveis e incabíveis, cabíveis e incabíveis na realidade. Mas de todas elas, se quisermos escolher, como eu falei logo no primeiro bloco do programa, escolher a vida, nós temos que aprender a renunciar grande parte, ou se não todas as propostas que nos são oferecidas pelo mundo. No capítulo 1 de Daniel, no verso 8, diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse, não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Voltando aqui para nós, e Daniel assentou, Daniel propôs no seu coração não se contaminar das comidas e bebidas que eram servidas ali no palácio. Veja que Daniel, ainda jovem, foi raptado, sequestrado, foi levado de sua cidade, do seio de sua família para a Babilônia. Não somente ele, mas como os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim também como vários rapazes daquela mesma cidade, daquela mesma província. Para quê? O rei pediu para que seus servos fossem buscar em Israel os rapazes que fossem bonitos, que fossem inteligentes, para que fossem levados ao palácio e tratados com tudo aquilo que o palácio lhe proporcionava, ou seja, com todas as comidas do bom e do melhor. Para que finalidade, no caso? Com a finalidade de prepará-los para que fossem usados no palácio. Veja que esse palácio, ele tinha, do rei Nabucodonosor, ele tinha justamente magos, astrólogos, pessoas que serviam ao rei com suas magias, com suas adivinhações. E claro, o rei queria mais pessoas assim para o seu governo, como conselho, para lhe dar direção, para lhe dizer o que fazer ou deixar de fazer. Então esses rapazes, eles foram escolhidos e ali viveram durante 3 anos, sendo analisados, estudando, se preparando, até que um certo rapaz propôs a um dos mordomos, a um dos serviçais do rei, que ele não queria comer da mesma comida, nem beber da mesma bebida que era servido ali a todos, ao rei e aos demais. Porém, o servo falou: mas eu tenho, é ordem que eu recebi de lhe tratar com toda honra, cuidar de vocês, e vocês precisam ser bem alimentados. Porém, Daniel falou: não, eu proponho a você o seguinte: traga para mim e para os meus amigos apenas legumes durante 10 dias. E se acaso nesses 10 dias perdermos peso, você notar que ficamos um pouco diferente, então você pode cortar, mas eu preferia dessa forma. E o servo lá, o mordomo, pensou: mas é ordem do rei, eu desobedecendo, eu serei como? Executado, não é isso? Serei punido. Mas Deus, vendo a fidelidade e a sinceridade desse jovem Daniel,
falou ao coração, tocou ao coração desse mordomo para que ele aceitasse aquilo que Daniel estava lhe pedindo. E assim foi durante 10 dias. Terminados esses 10 dias, em que todos os rapazes teriam que se apresentar ao rei para passar por uma entrevista, digamos assim, não é isso? Um concurso. E esses rapazes, Daniel e seus amigos, estavam mais formosos do que os outros rapazes. Estavam mais vistosos do que aqueles que estavam comendo de toda a iguaria do rei. O porquê disso tudo? É Deus, é a presença de Deus conduzindo a Daniel. Simplesmente pelo fato dele colocar diante de Deus a sua fidelidade, dele propor para si próprio o seguinte: eu não posso me contaminar com aquilo que eu sei que não faz parte de mim. Daniel, com certeza, foi criado dentro dos princípios do Senhor, dentro de uma família cristã, como, vamos dizer, você talvez que esteja me assistindo, e de repente lhe é feita uma proposta ali no meio do caminho, você na sua juventude, você na sua maioridade, de ter algo melhor na sua vida. Mas de repente, para chegar até esse algo melhor e maior, você precisa negociar os princípios. Você precisará deixar de lado parte daquilo que você aprendeu. A palavra de Deus, os ensinamentos da verdade. Só que de repente você não fez como Daniel. De repente você simplesmente se lançou aquilo que estava sendo lhe proposto ali, talvez na inocência, talvez na pureza, talvez na ingenuidade, dizer, não, mas isso aqui não conta tanto, isso aqui é tão natural. Só que Daniel era uma comida que ele teria que se alimentar, porém ele recusou. E veja que Deus o honrou. Porque após a entrevista, após todas as análises físicas e psicológicas, Daniel e os seus amigos foram considerados 10 vezes melhores que os demais rapazes. 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais sadios, 10 vezes mais formosos, 10 vezes mais em tudo. Em tudo. É Deus honrando ou não? Claro que é. Claro que é. Deus honra a todos que se colocam diante dele com fidelidade. Perceba que Deus honra a todos que diante dele assume uma posição de ser fiel. E Deus não fez diferente com Daniel. E de repente você diga, mas eu já negociei, eu já deixei para trás muita coisa. Eu digo, ainda há tempo de recomeçar. Todos os dias, quando nós nos levantamos, quando acordamos, quando abrimos nossos olhos, nós vemos que é tempo de recomeço. Nós podemos viver sim uma nova vida, uma nova história. Tudo depende de nós, tudo depende de nossas escolhas. E nós devemos aproveitar todas, absolutamente todas as oportunidades que Deus nos dá. Não o que o mundo nos oferece, não as propostas indecentes de Satanás. Proponha no seu coração o servir a Deus e o não se contaminar com tudo aquilo que não vem dele. É o que a palavra de Deus nos orienta hoje. É o que a palavra do Senhor Jesus orienta-nos segundo o seu desejo, segundo a sua vontade.
Amém? Que Deus muito te abençoe, um forte abraço, uma excelente semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.